meus filhos também erram. E houve uma situação que nós vivemos que não foi muito positiva. Eu precisei me ausentar e um deles, assim, influenciado pelas companhias, resolveu dar uma festa sem a minha presença na minha casa. Mas eu nunca deixei abandonado. Eu sempre deixei cuidado. Tanto que 1h e pouquinho depois que a festa começou, aonde eu estava, eu já fui avisado. Acionei o apoio de plantão. E em menos de 15 minutos a festa estava desfeita, cada um despachado para a sua casa. E com consequências, sem dúvida nenhuma. Eles não estavam descuidados. Eu não tinha como voltar imediatamente. Então eu pedi a um amigo. Amigos são coisas preciosas, gente. Só deixo esse comentário para você. Amigos são indispensáveis para a gente ter uma vida saudável. A gente não é nada sem os amigos que a gente precisa ter. Nós precisamos de bons amigos. E o meu amigo me socorreu. Catou os meus filhos, levou para casa, guardou. À noite, quando eu estava voltando, ele conferiu comigo o horário que eu ia chegar. Eu avisei, eu e minha esposa. Ele disse, posso devolvê-los lá na sua casa? Eu falei, deve, ponha lá. Eu cheguei, meu menino tinha aprontado, né? É claro que ele não estava dormindo. Quem é que dorme com um barulho desse na cabeça? Eu cheguei, ele deitado, as luzes apagadas, um silêncio sepulcral na casa. Ele fingindo que estava dormindo e eu fingindo que estava acreditando. Porque eu estava com tanta raiva que você não tem ideia. E quando a gente está com muita raiva, principalmente no que diz respeito à educação dos filhos, a gente não deve fazer nada. Porque movido pela raiva a gente faz besteira. É assim. Eu estava com tanta raiva que eu fui dormir. No dia seguinte eu acordei e me perguntei, como é que você está, Márcio? E eu respondi para mim mesmo, irado. O que acontece se você for conversar com ele sobre isso agora? Eu mato. Então nós não vamos conversar. Qual foi a minha postura com meu filho? A melhor possível, a normal do dia a dia. Fui lá na cama dele, bom dia meu filho. Bom dia, pai. Tudo bem? Tudo bem. Daqui um abraço. Abracei. Amo você. Também te amo, pai. Na terça-feira, eu estava calmo. Aí na terça-feira o bicho pegou. Esperei ele voltar da escola. Falei para ele assim, quanto é que você tem lá no seu caixinha? Essa é uma mesadinha, pouca coisa por mês. Uns 20 reais a gente dava. Aí eu falei, quanto é que você tem lá na sua caixinha? E ele juntava bem. Ele falou, tem uns 300 e poucos reais. Eu falei, pega tudo e vem comigo. Aí peguei o dinheirinho, ele pegou o dinheirinho, veio comigo. Nós fomos no supermercado, eu com uma lista de danos, porque você imagina, uma casa tomada de adolescentes sem supervisão de adultos. Teve danos. Dei a listinha para ele no supermercado, vamos lá. Toalha suja, copo quebrado, vai pondo no carrinho. A listinha completa, chegou no caixa, eu falei, você é responsável, você paga. Papai, falei, sim senhor, o senhor fez o convite sem me consultar. Levou gente estranha para dentro da minha casa. Então você paga. Sério mesmo? Eu falei, fique à vontade meu filho, eu não vou te impedir de fazer o seu dever. Depois que nós compramos tudo o que precisava, sobrou uns 30, 40 reais. Ele, olha aqui pai, o que sobrou. Eu falei, passa para cá. Ele, mas por quê? Eu falei, multa. Para não fazer o que não deve. Fomos na escola, eu e ele. Eu fui para a secretaria, ele ficou na recepção. Não sabia o que eu estava conversando.
Louvo a Deus pela maturidade da diretora e da coordenadora pedagógica. Sentamos, tivemos uma boa conversa, porque o que eu disse a elas, o ponto de convívio que deu início a tudo isso é a escola. Então está aqui a relação dos nomes de todos os jovens que estavam lá, inclusive aqueles que levaram álcool. Eu acho que vocês devem chamar os pais e orientar os pais, porque um pai que pega um filho, leva numa casa que está tendo uma festa, abandona esse filho lá, sem saber se tem presença adulta, é irresponsável. Os meus filhos estavam lá, mas estavam cuidados. Como é que você abandona o seu filho num lugar em que você não sabe quem está tomando conta? Se ele é de menor e está sob a sua responsabilidade, o mínimo que você precisa fazer é verificar. Eu disse para ela, pode chamar os pais, eu vou apoiar vocês, precisa repreender e dizer que eu fiquei estarrecido com essa atitude. Eu falei, olha, os trabalhos extracurriculares eu gostaria que fossem feitos na escola, porque às vezes quando são feitos na casa de um adulto, nem sempre o adulto se compromete para supervisionar o que os jovens estão fazendo. Às vezes tem pais que permitem a reunião dentro da sua casa e não acompanham, sabe-se lá o que fazem. Falei, então, justamente por causa desta medida, eu não quero que o meu filho vá para essas reuniões, tá? Porque agora ele está num momento de acompanhamento, e ele sabe disso. Concordaram direitinho. Alguns pais ficaram revoltados com a atitude da escola, foram na minha casa falar comigo, porque queriam a minha adesão contra a escola. Gente, nós temos que ter maturidade para dar razão a quem tem razão. Você vai dar razão ao seu filho que está com garrafa de cachaça dentro da bolsa, fazendo o que não deve, às escondidas? Não, nós vamos dar razão a quem quer o bem deles e educá-los. E eu disse para aquele pai, você toma posição contra quem quer ajudar seu filho. Falei, meu amigo, acorda. Você quer punir a escola porque fez por você aquilo que você deveria ter feito? Sabe o que você deveria fazer para essa diretora e para essa coordenadora pedagógica? Estender um tapete vermelho e aplaudir enquanto elas passam e dizer, é isso mesmo, é por isso que o meu filho está aqui, porque vocês têm coragem de comigo cooperar pela educação deles, e não ficar dodóizinho porque chamou a atenção do meu filho, porque do meu filho quem chama a atenção sou só eu. Aliás, nem você, né? Nós precisamos educar os nossos filhos. E por fim, porque a coisa foi grave, não foi uma coisinha leve, foi grave. Ele perdeu o controle de quem veio. Eu disse para ele, aquela viagenzinha que você ia fazer de formatura, aí nessa hora, meu amigo, doeu lá no profundo da alma. E o meu pequeno que estava sentado do lado assistindo tudo, porque eu pus o menor para acompanhar, chorava de soluçar. O mais velho, que era o protagonista, impassível, firme, duro igual uma rocha, só se abalou quando perdeu a viagem. O pequeno se desmanchava em lágrimas, e cada hora que eu dava um castigo, ele urrava lá, ah, não, pai, como se fosse para ele. Eu falei, senhor, fica quieto aí, porque o senhor acompanhou tudo, não fez nada, mas acompanhou tudo e não me contou. Fica aí que o senhor vai chegar. Eu falei, você não acompanhou o estrago? Agora você vai acompanhar o conserto. Eu falei, o que você pensou, meu filho? Você achou que ia fazer da minha casa uma daquelas festas norte-americanas que passam pela televisão, um American Pie? Agora você vai ver o que acontece quando acaba o filme. Você vai ver a parte que o filme não mostra. Quando o pai chega na casa e tem coragem de fazer o que deve. Aí, não vou ficar repetindo a lição de moral, porque você é adulto, sabe o que deve dizer nesta hora. Quando terminou, eu coloquei uma orientaçãozinha para o mais novo. Eu falei, a partir de agora, hoje não vai pegar nada para você, porque você não estava avisado. Mas a partir de hoje, o que um fizer, se o outro souber e não contar, vai ganhar
eu tomarei a mesma medida com os dois. Eu falei, então quando seu irmão resolver fazer besteira, fazer loucura, diz para ele, faz longe de mim. Porque se você fizer na minha frente, eu vou contar. Agora, se você não quiser contar, não tem problema, mas as consequências pegam para os dois. Aí ele que estava chorando muito, menor, calou. Aí eram sofás separados. Coloquei um sentado do lado do outro. Falei, agora é para os dois. Olhei nos olhos dos dois e disse assim, eu não sou pai para que vocês gostem de mim. Se vocês gostam de mim ou não, isso não é problema meu, isso é problema de vocês. Eu sou pai para fazer de vocês homens de bem, pessoas boas, preparadas para a vida. E mesmo que isso me custe o vocês gostarem de mim, não me importa. Eu vou cumprir um bom papel e vou fazer de vocês homens de verdade. Vocês gostem ou não? Quiser ficar revoltado com o papai, pode ficar. Se você acha que eu estou errado, pode achar. Aqui em casa, eu sempre disse isso para eles, se você perguntar para qualquer um dos dois, eles vão confirmar. Lá em casa não é regime autoritário, sempre fomos abertos ao diálogo. Eu não sou daquele tipo que o meu filho não pode me contrariar. Pode, com respeito pode. Eu não aceito desrespeito. A contrariação sim. Se eu tomar uma decisão que meu filho não concorda, ele tem toda a liberdade de chegar para mim e dizer assim, pai, eu não gostei do que o senhor fez, eu não concordo, eu penso diferente. Eu vou sentar com ele e vou ouvir, e se ele tiver razão, vou dar razão para ele, vou voltar atrás na decisão que eu tomei, porque é melhor a gente voltar atrás na decisão e ser inteligente, do que ficar firme na decisão errada e ser burro. Não é verdade? Agora, se eu tiver com a razão, meu filho vai ter que me dar razão. Então, coloquei ali os pingos nos is e disse para eles, aqui nesta casa, quem manda sou eu e a sua mãe. Essa casa é nossa. Enquanto vocês viverem conosco, as regras desta casa serão ditadas por nós. Aí o meu filho aproveitou e fez uma pergunta. Pai, mas essa casa não é nossa? Eu falei, filho, esta casa que eu e a sua mãe compramos com o nosso dinheiro, meu e dela, suado, sofrido, construído com o nosso esforço e mantido por nós, esta casa é minha e da sua mãe. Mas como nós amamos muito vocês dois, vocês são sempre bem-vindos nela. Inclusive podem, sempre que quiserem, dizer, a nossa casa. Mas fique bem claro que essa casa é minha e da sua mãe. E aqui dentro a regra é nossa. Quando vocês estiverem de maior, sustentando a própria vida, vocês vão poder tomar de forma independente as decisões de vocês. Até lá, nós cuidamos de vocês. E fim de papo. Terminei a parte dura, sentei junto dos dois, abracei com carinho, beijei e disse, eu amo vocês. E falei para o meu filho, Rafa, nós estamos começando um caminho de reconquista da confiança, porque confiança é algo que a gente demora muito para ganhar e perde-se muito rápido. Não é que eu não confio em você. A decisão errada que foi tomada merece um reparo e você precisa reconquistar aquilo que você perdeu. Foi para o quarto, chorou, aquele clima de enterro, de velório dentro de casa. No dia seguinte a vida segue normal. De manhã cedo, bom dia meu filho, bom dia pai. Ele se levanta de onde está, vem, me abraça, me beija e diz para mim o seguinte, quero te contar isso para que você veja que às vezes nós ficamos com medo de tomar decisões que envolvem nossos filhos, porque a gente tem medo de perder a amizade deles, e por medo de perder a amizade a gente perde o respeito, e quando você perde o respeito do seu filho, você perde muito fácil o amor dele. Meu filho chegou para mim, me abraçou e disse, pai,
me perdoa. Eu não sei aonde eu estava com a cabeça. Eu me perdi. Eu quero dizer para você que você tem razão. Estou arrependido do que eu fiz. E não importa o que você decidir a meu respeito. Eu sei que o que você decidir vai ser o melhor para mim. Eu vou te obedecer no que você decidir. E se quiser que eu fique de castigo, eu vou ficar de castigo pelo tempo que for necessário. Como é que você dá um castigo para um filho desse? É difícil. Conversamos de novo. Eu falei, não me entenda, meu filho, como um castigo. Mas o que você fez foi sério. E a gente precisa tratar dessa maneira. Nós fomos fazendo um caminho de reconstrução, gente. Porque essas atitudes, elas ferem o relacionamento familiar. Sobretudo se a gente faz de conta que nada aconteceu. Elas precisam ser encaradas, enfrentadas com coragem e encontrarmos um caminho que seja bom para a família, para o pai, mas para o filho também. Eu e os meus filhos, nós somos amigos, amigos queridos, apesar da aparente severidade com que eu os trato, porque eu não sou severo com eles para o meu conforto, eu sou firme com meus filhos para o bem deles. Eu quero que eles sejam pessoas bem-sucedidas na vida, pessoas que tenham êxito. Hoje você olha para o meu filho, para o Rafael, é um garoto de 16 anos, extremamente responsável, o aluno número 1 como referência aqui na escola, na cidade. Passou num concurso dificílimo. E fora de casa está encontrando a maior facilidade de viver, porque foi preparado para isso. Quando eu olho para o que o meu filho é lá fora, hoje, fora do convívio com a gente, isso me dá alegria, me dá orgulho. Recebi a cartinha de uma mãe, que tem também um filho que está na mesma escola que ele, o Colégio Naval. E essa mãe acompanha o Sorrindo para a Vida. Me mandou uma cartinha para me dizer que tem orgulho de que o filho dela conviva com um rapaz tão bom. Você ouvir de uma outra mãe que ela tem orgulho que o filho dela conviva com o seu filho porque o seu filho é bom, isso é maior do que todas as medalhas que um pai pode receber, é maior do que todos os troféus que uma mãe pode receber. Mas a gente precisa abraçar com coragem a responsabilidade que Deus nos dá. Porque construir esse caminho não é fácil. É exigente, custa para nós, inclusive emocionalmente. Você acha que isso eu fiz com facilidade? Não, eu fiz com prontidão, mas eu não fiz com facilidade. Custou para mim cada palavra que eu disse, custou para mim cada decisão que eu tomei. Você tirar do seu filho uma coisa é pior do que você tirar de você mesmo. Você sabe disso, você tem um. Mas chega um momento da vida da gente que, se nós queremos formar esses jovens, porque agora já não estamos falando de crianças, de adolescentes e jovens, nós temos que ter coragem de fazer o que é certo.